Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente dia 26 de maio de 2023, dentro da quarta vigília, haja vista o relógio registrar no presente momento 4 da manhã. E aí, lembrando e remontando os poetas e os filósofos, que diz que quem madruga Deus ajuda, estou aqui mais uma vez para trazer mensagem, informações de primeira qualidade para tentar te ajudar em um assunto, em uma temática que ao longo da história da humanidade não faz a menor cerimônia, tampouco hesita em roubar o sono da humanidade. E esta é a razão pela qual, isto que está a vos falar, em sede da quarta vigília, resolveu deliberar acerca dos contornos e alcance do tema, abre aspas, o dom do perdão e por que devemos perdoar, fecha aspas. Para delimitarmos os contornos e alcances da presente temática, qual seja o dom do perdão e por que devemos perdoar, antes de adentrarmos propriamente do pano de fundo ou de método da presente temática, chamo a atenção de todos para, de pé e joelhos no chão, dirigirmos diante da soberana autoridade divina do Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo, que entre si, portanto, são parte integrante da clássica Trindade, que é ver Deus em três dimensões, para doravante o mesmo, no alto de sua infinita grandeza, poder me iluminar para que eu faça a melhor interpretação possível, que em tese, de forma teológica, possa refletir aquilo que é da vontade do propósito de Deus, o que eu faço, portanto, nos termos que segue, infra. Dito isto, inicio a presente temática dirigindo a cada um dos senhores e senhoras para se cadastrar no presente canal, dar seu like, compartilhar e, se puder, até mesmo fazer o seu comentário para que, para além de o algoritmo da plataforma do YouTube possa compartilhar e enviar o presente áudio temático para o maior número de pessoas, outro sim por via reflexa, vocês também possam diariamente ter acesso aos mais diversos e complexos vídeo aula que doravante irei preparar com muito amor e carinho para vocês nas mais diversas e complexas áreas do conhecimento humano, bem como direito, filosofia, a teologia, a política, a geopolítica, a economia e demais temáticas afins da ciência. Mas, para que o presente vídeo não fique muito extenso, inicio dizendo, e já entrando diretamente na temática de hoje, qual seja o dom do perdão e por que devemos perdoar. Se compulsarmos ou nos dirigirmos literalmente à Bíblia Sagrada, notadamente em sede do Novo Testamento com base na Nova e Eterna Aliança, observamos no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 22, que em tese e sob o aspecto teológico, Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, à época não vidara em dar a respectiva resposta para o seu clássico e cético discípulo, a saber,
Pedro Simão, na ocasião em que o mesmo pergunta para Jesus quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos. E Cristo Jesus, à época, não olvidara em ser pedagógico em dizer para Pedro Simão que, em tese por quê? Porque, não obstante Cristo Jesus ter respondido para Pedro Simão que devemos perdoar 7, aí Pedro Simão disse 7, e Cristo Jesus disse 7 vezes 70 vezes, que dá exatamente 490 vezes. 490 vezes que Jesus ensinou de forma pedagógica a Pedro Simão a perdoar os nossos irmãos. E quando eu digo em tese, é porque quando observamos sob a perspectiva do infinito poder de Deus, da graça e do dom de sua graça, e que Deus amou o mundo de tal maneira que não olvidara em conceber o seu único filho, o seu filho unigênito, para se fazer servo e cordeiro, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Diante dessa premissa e partindo dessa perspectiva de que o amor de Deus é infinito, falo que, não obstante que Jesus tenha dito 7 vezes 70, ou seja, 490 vezes, para perdoarmos nossos irmãos, entendo que, sobre essa premissa de que Deus é o Todo-Poderoso, e até que a porta da graça esteja aberta, não vejo óbice sobre o aspecto teológico para que Deus, no alto de sua infinita grandeza, até que a porta da graça se feche, perdoe aqueles que se arrependerem até então. Mas o fato é que, ao longo da história da humanidade, notadamente pelas ciências da psiquiatria, da psicologia, da teologia e demais ciências humanas, notadamente as defendidas pela psiquiatria e pela teologia, e quando falo da psiquiatria, não podemos deixar de trazer ao presente debate a figura do pai da psicanálise, a saber, Sigmund Freud, Carl Jung e Lacan, que irei, em vídeos específicos, falar de forma monocrática acerca da importância não somente de Freud, mas de Carl Jung e Lacan para a cronologia e a evolução, por que não dizer, da origem à evolução da psiquiatria e da psicologia ao longo da história da humanidade. Mas, como já havia dito, falarmos e tentarmos delimitarmos os contornos e alcance daqueles inefáveis pesadelos, inquietações que ao longo da vida não fazem a menor cerimônia e tampouco hesitam em roubar o sono da humanidade, é que realmente nesta serena madrugada fui instado ou inspirado por Cristo Jesus a falar acerca da presente temática, a fim de, pelo menos de alguma forma, contribuir ou jogar luzes para aqueles que eventualmente, de alguma maneira,
se encontram acometidos, aprisionados, com os mais diversos cárceres mentais que diariamente não hesitam tampouco, fazem a menor cerimônia em lhe roubar o seu sagrado sono. E isso ocorre exatamente em razão de, não obstante Cristo Jesus ter dito para o clássico e cético Pedro Simão que o homem deve, no alto de sua miserável natureza humana, perdoar 7 vezes 70, ou seja, 490 vezes, todavia, em que pese, não obstante, dado o comando de Cristo Jesus, dada a tarefa, não vem sendo nem um pouco fácil colocar em prática. Exatamente em razão de o homem ser portador de uma miserável natureza humana, e aí, por falar em miserável natureza humana, me lembro da passagem, da transcendental passagem de Abraão e sua esposa Sarai, que teve o nome mudado para Sara. Abraão era Abram e passou a ser Abraão, ou seja, promessa de que Deus o tornaria em pai de grandes nações, cujos filhos seriam maior do que os grãos de areia na terra e o número de estrelas nos céus. E hoje observamos Abraão ser literalmente o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos, em que pese, gira em torno de 1,3 a 1,4 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo, seguido pela segunda do ranking, a saber, o islamismo, que também tem como Abraão o seu patriarca, em torno de 700 a 1 bilhão, 700 milhões se aproximando de 1 bilhão. E terceiro lugar do ranking, o judaísmo, não obstante ser a mais remota ou mais longínqua, ao revés, é a que tem, em tese, o menor número de adeptos, até pela sua própria filosofia de não ter por premissa captar adeptos. Mas voltando para o que importa, voltando para o pano de fundo de mérito da presente temática, qual seja o de buscarmos resposta e explicação para os contornos e alcances do dom do perdão e por que devemos perdoar. Lembro-vos que o homem se encontra nesse marasmo de coisa exatamente em razão de o mesmo não ter no alto de sua miserável natureza humana o dom do perdão, não ter a legitimidade de perdoar de forma concreta, de forma real, pois esse dom é reservado somente ao Altíssimo, ao Eterno, ao Senhor dos Exércitos dos Anjos, aquele que criara o céu e a terra em apenas 6 dias e reservar o 7º dia para descansar. E por que digo que o dom do perdão não cabe ao homem, sim a Deus? E não entra em conflito e não gera um paradoxo, com base em Mateus 18, 21, 22, quando Cristo Jesus diz que devemos perdoar 7 vezes 70, ou seja, 490 vezes? Ocorre que jamais, repita-se, jamais iremos chegar nem perto de compreender os inefáveis mistérios que norteiam a palavra de Deus, pensando com a mente humana, pensando com essa nossa limitação da nossa miserável natureza humana. E aí me lembro o grande protagonista da segunda reforma protestante, a saber,
o francês João Calvino, para quem à época desenvolveram e defenderam a tese da soberania divina de Deus, a ponto de dizer que, dado a perversidade do homem, que o homem nasceu tão pervertido e tão perverso de um jeito, que tudo o que ele fizesse era inócuo, pois Deus só escolherá aqueles que ele quer. E isso, em tese, não está de todo errado, pois existem as eleições. Deus derrama o dom da vossa graça, da sua graça, da vossa inexorável graça, de caráter comum para todos. E não à toa, a mesma chuva que rega a lavoura dos bons é a mesma chuva que rega a lavoura dos ruins. Por via reflexa, o mesmo sol que ilumina o dia dos justos é o mesmo sol que ilumina o dia dos injustos. Isso Deus faz exatamente para mostrar o tamanho de seu amor. Todavia, Deus também tem os seus escolhidos, os seus prediletos. E não à toa, observamos que Jesus, não obstante existir milhares e milhares de pessoas que viviam, milhares e milhares de judeus, de egípcios, etc., que viviam contemporaneamente à sua época, ele somente, repita-se, somente escolheu 6 discípulos para ulteriormente torná-lo apóstolo. Pois discípulo é diferente de apóstolo. Discípulo é o aluno. Cristo Jesus escolheu 12 discípulos, em tese nem um pouco ortodoxos e muito abaixo da média. Irei falar especificamente em vídeos, aula específico sobre as respectivas temáticas. Mas dentre, somente para termos a dimensão de que Deus tem os seus escolhidos, tem os seus eleitos, basta lembrar que, não obstante Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza espiritual, ter escolhido 12 discípulos, a cronologia bíblica também nos informa e é pedagógica no sentido de dizer que ele tinha amor por 3, a saber, Tiago, o João e o Pedro Simão. E não à toa, no momento da transfiguração, que ele chama os 12, em determinado momento, ele diz, somente 3 me seguem, o resto fica aí, a saber, Pedro, Tiago e João. Naquele momento da transfiguração em que ele fica literalmente iluminado, e de um lado aparece Moisés representando a lei composta pelos 5 primeiros livros da Torá, escrito por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê até mesmo a sua própria morte, por ter descumprido somente uma ordem de Deus, a saber, ao invés de falar com a rocha, bateu na rocha, e a rocha era o próprio Deus Todo-Poderoso. E Deus se sentiu tão indignado que ele queria aquela oportunidade ímpar dele demonstrar mais ainda o seu poder diante dos hebreus, dos mais de 3 milhões, segundo a primeira contagem, semitas, hebreus e judeus que entre si são sinônimos. E Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bateu como na primeira vez. Na primeira vez ele era para bater, mas na segunda ele disse, fale com a rocha, pois a rocha sou eu sou a pedra. E não à toa, quando falamos do Instituto da Secura Espiritual, observamos que Deus, o monte, as rochas, é o lugar onde Deus se encontra. E o lago da sombra da morte e o deserto do Sinai representa o lugar em que Deus coloca o homem em provação, que coloca que castiga o homem e que faz com que ele passe por uma espécie de secura espiritual,
que consiste exatamente naquele momento em que Deus se afasta do homem, ainda que de forma temporária, para permitir que o demônio o atente a fim de lhe ensinar a caminhar com as próprias pernas, de lhe ensinar a enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. Foi assim que ele fez em toda a cronologia. Foi assim que ele fez com Abraão. Ele disse a Abraão que era pagão, era rico, porém pagão. Pediu para Abraão abandonar toda a sua parentalha de pertenças e que fosse vades. Deus não disse à época do pacto com Abraão que ele fosse direto para Canaã, que era a terra prometida e ordinariamente localizada no estado soberano de Israel. Ele apenas disse vades. No caminho eu vou lhe dando o passo a passo. Abraão desvia de caminho e acaba batendo no Egito, a ponto de até mentir para o faraó da época, dizendo que Sara era sua irmã e não esposa, e acaba o faraó casando com Sara, e quando descobre que foi enganado, expulsa Abraão e toda a sua parentalha de seu palácio. Vejo, portanto, que até mesmo a fé não é obra do homem, para que o homem não se grandeie. E não à toa, Paulo de Tarso, o transcendental, o erudito Paulo de Tarso, aquele que foi responsável por escrever mais de 50% do que é parte integrante do Novo Testamento, com base na Nova e Eterna Aliança, representado pelas clássicas epístolas, 13 epístolas, e eu incluo em tese, depois em vídeos e aulas específicos sobre o aspecto teológico, defenderei a tese pela qual entendo que, em tese, Paulo de Tarso também pode ser autor de mais 2 cartas, de mais 2 epístolas, a saber, as cartas aos Hebreus, e falo isso pela grandeza, pela grandiosidade intelectual, espiritual, filosófica e jurídica. Afinal, de todos os discípulos, o que era o único apóstolo que não era, que estudou com o doutor Gamaliel, que era considerado o doutor da Torá, era Paulo de Tarso, o antigo Saulo, que irei também, ulteriormente, preparar com muito carinho e amor um vídeo aula a respeito de como Saulo de Tarso passou de algoz àquele que iria escrever mais de 50% do Novo Testamento por meio das 13 epístolas de Romanos, das cartas a Romanos, a Filemon. Vejo, portanto, que até mesmo a fé é obra de Deus. E isso é ensinado pelo próprio Paulo de Tarso quando diz que somos salvos por meio da graça e por meio da fé. Mas até mesmo a fé não é obra do homem, para que o homem não se grandeie diante de Deus. Sob essa perspectiva, chegamos à conclusão, até o presente momento, que o homem não tem o poder de perdoar. E esta é a razão pela qual o mesmo, no alto de sua miserável natureza humana, por mais esforço que faça, ele não consegue se libertar desse cárcere mental. Ele não consegue praticar aquilo que Cristo Jesus fora pedagógico em dizer para Pedro e Simão: 7 vezes 70, ou seja, 490 vezes. E o homem, por que o homem tem tanta dificuldade de praticar o primeiro perdão? Explico, e como sempre, a resposta de fácil alcance. Mas antes de continuar, peço que continue ouvindo o presente vídeo, que agora é que eu vou trazer o mais importante. É agora que eu vou lhe ensinar
como você se libertar desses cárceres, dessas inquietações que diariamente não fazem a menor cerimônia, tampouco hesitam em lhe roubar o sagrado sono. E começo dizendo, e começo explicando, e começo trazendo à colação, ao debate do nosso estudo, um clássico livro do erudito, transcendental, iluminado, Augusto Cury, que é um médico psiquiatra, escritor, palestrante, best-seller, ministra aula até para os membros da ONU. Veja o tamanho da grandeza e da ascensão intelectual, do transcendental, do erudito, do espirituoso, Augusto Cury, que não olvidara, no alto de sua infinita grandeza intelectual e espiritual, escreveu o livro Os Cárceres Mentais, os Carcereiros da Mente, a ponto de, em sede do respectivo livro, o transcendental e erudito, professor, escritor e filósofo Augusto Cury, e aí já coloquei aí Augusto Cury no hall dos filósofos, até porque, mesmo que em tese ele não se considere um filósofo, mas não há como afastar esse título do mesmo, porque todo aquele que pensa, que raciocina, que é amiga do saber, por via reflexa, é um filósofo. Basta você questionar para você ser um filósofo. E aí vou, ulteriormente também, fazer com muito carinho, muito amor, um vídeo aula falando sobre os postulados e a importância da filosofia na vida da humanidade, nos mais diversos campos do conhecimento. Até mesmo para você que é cristão, ortodoxo ou não, judeu ou não, islâmico, muçulmano ou não, não importa a sua denominação religiosa, católico, apostólico, romano, católico, ortodoxo ou não, até mesmo católico da Rússia, porque existe um cristianismo atípico lá. Irei falar que a importância da filosofia para você poder entender os contornos e alcances dos inefáveis mistérios que norteiam a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus falando pela boca humana, pelas ações humanas. Toda a cronologia bíblica, observamos Deus se manifestar por meio das ações e da boca e das ações humanas. E aí, Augusto Cury, no alto de sua infinita grandeza, em sede do respectivo livro, a saber, Os Carcereiros da Mente, nos traz uma relevante informação de que no mundo existe mais carcereiros mentais do que propriamente carcereiro por trás de uma grade de ferro. E isso sempre me chamou muita atenção para entendermos o quão a humanidade está precisando de ajuda psiquiátrica e especialmente espiritual. E isso ocorre exatamente em razão de, segundo a neurociência, a neurologia nos dá a informação de que o cérebro humano é composto por em torno de 100 bilhões de neurônios, localizado no córtex, que é a nossa massa cinzenta responsável pelas sinapses.
E o interessante é que cada uma dessas microcélulas nervosas, enquanto célula individual, em que pese, são capazes de se multiplicar a cada instante por 10 milhões de novas células. E aí você vê a dimensão, o quão fantástico é o nosso cérebro humano. Algo feito pelo Eterno, algo feito pelo Altíssimo, por meio do sopro de suas células na hora da concepção. Quando digo que Deus tem os seus queridos, tem exemplo maior de que Deus escolhe quem Ele quer? Você imagine, seria muito presunção do ser humano imaginar que na hora da concepção, ou seja, na hora em que nossos pais, por meio da relação sexual, que foi responsável por nossa concepção, aquele ato, existisse apenas um gameta, apenas um espermatozoide para nos conceber a vida. Não é assim. A gente sabe que a ciência, a ginecologia, nos informa, ciência biológica nos informa, que no momento da concepção existe uma disputa de milhões e milhões de gametas, mas somente um, ou em algumas hipóteses, como é o caso dos gêmeos, trigêmeos e até mais, somente um consegue ser vitorioso e produzir o dom da vida. Vejo, portanto, que nós não somos um erro, não somos apenas um fruto de um erro ou de um evento genético. Nós fomos eleitos na hora da concepção. E esta é a razão pela qual eu vos digo que, não obstante Deus derramar no alto de sua infinita grandeza a vossa graça de caráter comum para todos, bons, ruins, justos e injustos, não à toa, antes que você me pergunte, é que explica a razão pela qual a mesma chuva que rega a lavoura dos bons é a mesma chuva que rega a lavoura dos ruins. Assim como o mesmo sol que ilumina o dia dos bons, dos justos, é o mesmo sol que ilumina o dia dos injustos. E isso exatamente para Deus mostrar o tamanho de seu amor de caráter comum. Mas Deus, como eu já havia dito, reitero, Ele tem um amor especial, Ele tem os seus escolhidos, tem os seus queridos, como escolheu 12 depois, na hora da transfiguração, de somente 3, João, Pedro e Tiago. E o mais interessante é que, não obstante Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, ter inicialmente escolhido 12, e depois, na hora da transfiguração, 3, o que me chama muita atenção é que na hora do seu calvário, na hora da sua inefável crucificação, em que pese, nenhum deles estava lá, salvo João. E não à toa é o que, em tese, também pode justificar a razão pela qual dos 12, somente João morreu de morte natural com 94 anos na ilha de Patmos, na Grécia, logo depois de se Deus livrá-lo da caldeira escaldante de azeite. Vejo, portanto, que Deus tem os seus eleitos. E aí, eu começo a entender e compreender os contornos e alcance da tese defendida por João Calvino, a saber, a soberania divina de Deus, que Deus é tão poderoso de um jeito e dado a miserável natureza humana do homem, dada a perversidade do homem, o homem nasceu tão perverso, tão pervertido de um jeito, que por mais esforço que ele faça, ele não consegue e jamais conseguirá ser um santo. Nem na cronologia bíblica, nem nos escolhidos dos discípulos, nenhum era o santo. Todos tinham um espinho na carne,
Noé tinha espinho na carne, Abraão teve um espinho na carne, Noé se embriagou, Abraão descumpriu a ordem de Deus, Deus mandou ele para um canto e foi para o outro. Aí me leva o profeta Jonas, que Deus pediu para Jonas levar um recado para o rei da Síria, e ele vai, desvia, compra passagem e entra no navio, e Deus começa a castigar Jonas. E aí vou escrever também sobre um específico sobre Jonas, que é o livro menor da Bíblia, mas Jonas nos ensina diariamente de que temos que saber com quem nos acompanhamos. Esse aí será objeto ulteriormente de um vídeo específico, feito com muito amor e carinho para vocês, a ser feito pelo Dr. Sabino, sobre a perspectiva e sobre a hermenêutica ou exégese. Para quem não sabe, hermenêutica e exégese significa técnicas de interpretação. Não há como você entender os contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam a existência, a palavra e o poder de Deus, pensando como humano. Você precisa transcender da sua natureza humana para poder compreender os contornos e alcance daquele que vive no terceiro céu. Irei falar também acerca do terceiro céu, cujo Paulo de Tarso, antigo Saulo, diz ter ido e lá ter visto coisas, ter ido a um paraíso e lá ter visto coisa inefável, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E aí, na ocasião, Deus lhe colocou um espinho na carne, permitindo que o demônio lhe atentasse para, ato contínuo, fazendo com que eu mesmo orasse por 3 vezes, a fim de que Deus o libertasse daquela tormenta, daquela angústia de Jacó, que será também objeto de um espirituoso e erudito vídeo aula, onde eu falarei da importância e da trajetória de Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, fruto da promessa, da aliança feita por Deus, mostrar a importância da figura de Jacó para a cronologia cristã. Mas, quando digo que somente Deus tem o poder de perdoar, é exatamente em razão de, segundo Paulo de Tarso, sermos salvos pela graça por meio da fé, mas até mesmo a fé não é obra do homem, para que ele não se glorie em detrimento de Deus. Mas voltando para compreendermos e trazermos mais de forma mais fundamentada a resposta para o tema de nosso estudo de hoje, a saber, o dom do perdão e por que devemos perdoar e por que temos tanta dificuldade de praticar o primeiro perdão, não obstante que Jesus, no alto de sua infinita grandeza, na época, não ter olvidado e ter sido pedagógico em dizer para Pedro e Simão que devemos perdoar 7 vezes 70, ou seja, 490 vezes, e por que nós temos tanta dificuldade de praticar o primeiro perdão? Explico. E como sempre, a resposta é de fácil alcance. Temos tanta dificuldade de perdoar, primeiro, porque somos portadores de uma miserável natureza humana. E aí me lembro a passagem de Abraão, em que falava com Deus, Deus lhe prometendo o primeiro filho, que seria Isaac, fruto da promessa, e Sara, a esposa de Abraão, Sara, ouvindo a conversa que Deus estava tendo, que ia conceber o primeiro filho de Abraão, que mais de 100 anos que ele tinha, e Sara, ouvindo a história, ironiza, dizendo: "Ô Senhor,
Como é possível uma mulher com 99 anos, cuja fertilidade é necessária há mais de meio século, o Senhor está dizendo que eu vou engravidar. E aí Deus diz para Sara, você não pode, dada a sua miserável natureza humana, mas eu posso, que eu sou o Deus Todo-Poderoso. E quanto mais fraco você está, maior o meu poder diante de ti. Veja, portanto, que quanto mais fraco, mais oprimido, mais suprimido, mais perseguido, mais injustiçado e humilhado estamos, maior é o poder de Deus diante de todas essas coisas, em especial diante daquele que nos faz o mal. Não à toa ele diz, aquele que lhe fizer o mal, deixe comigo. Eu serei o seu vingador. Para que brigar? Tem um ditado que diz, dois não brigam quando um não quer. E aí lembro a história dessa guerra que ela está um ano ou mais de um ano traçada entre a Rússia e a Ucrânia. Irei falar, apenas antecipando o espólio, do poder do perdão, né, que influenciará diretamente e até se virar de cautela para que o homem evite o mal maior. Irei fazer um vídeo específico sobre essa perspectiva para dizer que se o homem aplicar os ensinamentos bíblicos, ele evitará tanta coisa, inclusive essa guerra que está sendo traçada entre a Rússia e a Ucrânia somente por poder, disputa de poder de território, poder econômico, político e sobretudo a vaidade do superego inflamado, que também será objeto de um tema específico, onde eu digo que por meio do esvaziamento o homem pode evitar não somente o mal maior, como também ele pode se permitir a diariamente nascer, diariamente, pois só nascemos quando nos permitimos a morrer. Temos que morrer, e quando eu falo morrer, é sepultarmos todos os nossos vícios, vaidade, arrogância, narcisismo exacerbado em si mesmo, ao superego inflamado, aquela ânsia de ter com o tédio de não poder possuir. Isso e demais temáticas serão objeto, porque eu sou fascinado por tudo aquilo que diz respeito à psicologia, à neurociência, à filosofia, em especial a teologia que está sendo objeto do presente estudo. Mas continuo, para finalizarmos, para já começar a me dirigir para o final e para a resposta final do nosso intrigante tema, qual seja o dom do perdão e por que não podemos perdoar. Não podemos perdoar porque o máximo que o homem pode fazer, no alto de sua infinita, miserável natureza humana, é desculpar. E quando o homem desculpa, porque perdoar só Deus. Só Ele tem um dom por meio do digno do poder do Espírito Santo, de não somente fazer nascer, brotar a fé dentro de cada um de nós, como também de apagar tudo aquilo que diariamente não faz a menor cerimônia, tampouco hesita em nos roubar o nosso sagrado sono, que são os verdadeiros cárceres. Mas, sob o aspecto científico, sob o aspecto físico, sob o aspecto humano, podemos fazer muitas coisas para nos libertarmos diariamente desses cárceres, defendido lá no livro de Augusto Cury, Os Cárceres Mentais, quando ele diz que no mundo existe mais prisioneiros da mente do que propriamente prisioneiro por trás de uma grade de ferro. E isso ocorre exatamente porque a neurociência
nos dá uma ímpar e privilegiada informação, a neurologia, notadamente, que estuda o nosso cérebro, os contornos e alcance desses 100 bilhões de neurônios compostos por mais de 100 bilhões de neurônios, cada uma microcélula nervosa, enquanto célula individual é capaz de se multiplicar a cada instante por mais 10 milhões. Isso é algo fantástico, por meio das clássicas sinapses que mandam comando para as mais diversas células do nosso corpo humano, para que elas funcionem normalmente. E por quê? E por que não conseguimos perdoar? E por que não conseguimos, igualmente, por via reflexa, nos livrarmos desses cárceres que diariamente nos roubam o sono? Explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Não conseguimos porque a neurologia, a neurociência, nos informa que, salvo os casos de traumatismo craniano causado por algum eventual acidente doméstico ou profissional, em que pese todas as informações que o nosso cérebro recebe desde a concepção até o último suspiro, em que pese, jamais se apagarão, salvo essas hipóteses de traumatismo craniano causado por eventual acidente doméstico ou profissional. E esta é exatamente a razão que traz a resposta fundamental, a pedra fundamental para a nossa resposta do tema de hoje, a saber, por que temos tanta dificuldade para perdoar. Exatamente porque o máximo que podemos ter, nossa miserável natureza humana, é o dom de desculpar e jogarmos para debaixo do tapete. E não à toa tem um ditado popular que diz que eu posso até perdoar, que na verdade não é perdoar. Quando ele diz isso, o homem não está perdoando, o homem está desculpando e jogando para debaixo do tapete. No primeiro surto de raiva, dispara aquele gatilho no cérebro e automaticamente aquela imagem, e automaticamente aquela memória é ressuscitada. E aí dá aquele pico, entendeu? A pessoa tem aquele impacto, uma espécie de transtorno psicológico, e que a psicologia e a psicanálise, notadamente Freud, chama de bipolaridade. E Freud é tão interessante de um jeito. Eu tive uma namorada que ela acabou o namoro porque dizia que eu só falava de Freud, Nietzsche. Isso realmente. Porque Freud, o mal que hoje acomete grande parte da humanidade, Freud previu. Ele disse que a ansiedade seria um mal que iria matar a população do século XXI. Isso. Hoje nunca teve tanto mercado para psicologia e para psicanálise. Mas, se a psicologia ajuda, e a psicanálise também, existe outro campo de conhecimento que ajuda ano-luz, e só tem ele que tem a cura, que é a teologia, que é a palavra de Deus. Grandes conflitos, que em tese muita gente acha que é de cunho psicológico ou psiquiátrico, na maioria das vezes é de índole e de natureza jurídica e espiritual, e muitas pessoas ignoram, e aí passam a vida sofrendo por conta da ignorância. E como dizia um dos maiores protagonistas do avivamento cristão norte-americano, a saber, Billy Graham, que faleceu, salvo engano, aos 99 anos, há 2 ou 3 anos. Se no Reino Unido John Wesley foi o protagonista do avivamento
cristão britânico, por simetria nos Estados Unidos, tivemos um grande homem, a saber, Billy Graham, para quem certa feita disse que a palavra de Deus é a bússola do homem. E também disse, não ouvidaram em dizer, e fora pedagógico em dizer que a palavra de Deus, sem ação inócua, e aí também remonta São Tomás de Aquino, por meio da sua escola dualística, da escolástica, quando veio refutar o movimento monista de Santo Agostinho, no sentido de dizer que, no sentido de tentar aliar a fé à razão, doravante, dizendo que a palavra de Deus também, naquela ocasião, iria ser ensinada pelos mestres, ou seja, nas escolas. E hoje a gente escuta e vê a palavra de Deus aplicada nos mais diversos palcos, e em especial ainda chegando em tempo real aos confins do mundo, como dizia aqui Jesus para Pedro e Simão: ides aos confins do mundo e leve minha palavra. E hoje a palavra de Deus tem a oportunidade, é claro que se você que está a me ouvir pudesse escrever, se não for escrito, poder dar o seu like, compartilhar com o maior número de pessoas e, gostando ou não, fazer o seu comentário para que diariamente eu possa aprimorar o conteúdo e a didática dos demais vídeos. Você também estará, por via reflexa, sendo um pregador, disseminando a palavra de Deus, me ajudando a disseminar a palavra de Deus nos confins do mundo e fazendo aquilo que é da vontade, do propósito de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador e o nosso advogado no terceiro céu. Vejo, portanto, que esta é a razão pela qual temos tanta dificuldade de perdoar. E o pior que podemos fazer é desculpar e jogar para debaixo do tapete o primeiro surto de raiva. E por falar em raiva, me vem à mente o grande, transcendental, o maior poeta e dramaturgo inglês, a saber, William Shakespeare, para quem à época não ouvidaram dizer que a raiva é o veneno que tomamos para desejar a morte de outro. E isso gera um paradoxo, porque quem toma veneno é para se automutilar, se autodestruir. Mas a raiva é exatamente isso. A raiva são todos esses pesadelos que, desde a concepção, a começar pela educação dos nossos pais, dizendo o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, fica gravado em nosso cérebro. Porque desde a concepção, conforme a Ayuris já dito, todas as informações que o nosso cérebro capta, desde o cordão umbilical do ventre de nossa mãe, até o último suspiro, salvo os casos de eventuais acidentes, o traumatismo causado por eventual acidente de caráter doméstico ou profissional, em que pese, jamais se apagará. E esta é a razão pela qual devemos fazer o maior esforço possível para aprendermos a trabalhar ou a trabalharmos estes cárceres, esses prisioneiros, porque na verdade são muitos presos dentro da nossa mente, desde a nossa concepção até o suspiro, do que a gente pode e não pode fazer, modelos sociais. E isso acaba gerando um arsenal dentro da nossa mente de prisioneiros, como na verdade, não obstante existir na nossa mente muitos prisioneiros, mas se a gente não aprender a deletá-los diariamente, a fazer da mesma forma que a gente tem que limpar a memória do nosso computador, tirar o lixo do nosso computador, a gente precisa tirar o lixo da nossa mente.
o lixo urbano que diariamente acomete, que diariamente alimenta a nossa mente. A gente tem que deletar. Ocorre que essa não vem sendo tarefa fácil ao longo da história da humanidade, notadamente nos dias atuais, em que as pessoas se encontram num niilismo, ou seja, vivendo desprovido de valores éticos e morais. Pessoas vivem em torno e em busca do materialismo exacerbado que mais vale o ter em detrimento do ser. As pessoas não valorizam as coisas importantes, as coisas que representam a vontade e o propósito de Deus. As pessoas não têm respeito pelos idosos, não têm respeito pelos deficientes, não têm respeito pelas crianças, não têm respeito pelas mulheres. O mundo está tomado num estado de coisa. As pessoas não acreditam mais nas instituições democráticas de direito, representadas pelos três poderes, que era para dar exemplo. O exemplo deve vir de cima, não obstante Jesus dizer que uma criança tem muito a ensinar para os adultos. Mas quando ele diz isso é em razão da pureza da criança. E aí, por falar em criança, lembro que uma passagem, uma frase do ex e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, que certa feita disse que quando seu filho se perguntar que seu filho fez algo de errado, ele disser: fiz não, papai. Acredite na inocência dele, acredite na pureza dele. Mas se ele disser: o senhor prova, aí você jamais joga isso para debaixo do tapete. Você vai atrás de investigar. E isso vai fazer com que evite uma maior, evite muitas coisas, muitos crimes que estão praticando contra as crianças. Mas a população odierna, em razão desse lilismo, desse antropocentrismo, desse materialismo exacerbado que mais vale o ter em detrimento do ser, está fazendo com que as pessoas fiquem literalmente céticas, literalmente desprovidas de espiritualidade, de humanismo, de humanidade, a ponto até mesmo de não acreditarmos e colocar em xeque as instituições democráticas de direito. Mas, mesmo não gostando das instituições democráticas de direito, de algumas condutas desviantes e nem um pouco ortodoxas sobre aquilo que representa a vontade e o propósito de Deus, em especial sobre aquilo que representa os postulados da moral e da ética, em que pese, na qualidade de advogado, desde já alerto que, por mais que doa a perseguição, a opressão, a injustiça e a humilhação, nunca, repita-se, nunca abuse de direito, nunca use das vias de fato para fazer justiça. Entregue nas mãos de Deus, que Deus diz: quando alguém fizer o mal a você, deixe que seja eu o vingador. Isso é uma espécie de esvaziamento. Esvaziamento, segundo o ensinamento de Cristo Jesus, é nos tornarmos, é nos esvaziarmos para nos tornarmos, nos fazer menor para fazer maior até mesmo aquele que nos faz o mal. E irei fazer um vídeo específico exatamente nessa temática, exatamente para contribuir e alertar, até mesmo para servir para contribuir com as campanhas contra a violência doméstica, familiar, feminicídio, etc., né? Que esse ensinamento cristão, dito por Cristo Jesus de esvaziamento, pode evitar um mal maior, muita coisa. Por exemplo, pense na guerra que está sendo traçada entre Rússia e a Ucrânia, a vizinha Ucrânia. O presidente Vladimir Zelensky, também é Vladimir, um lado é Vladimir Putin, o outro é Vladimir Zelensky.
ambos Vladimir. Charais, inimigo de sangue ao mesmo tempo. Por falar em sangue, lembro que o mundo, a humanidade está vivendo não uma luta, não uma batalha de sangue e de carne, e sim uma batalha dos principados e dos potestados, do bem e do mal, é claro, do demônio, a luta de Deus com o demônio. E o demônio, ele também será objeto de um vídeo aula específico. Irei dizer que para a física não existe o frio, o que existe é a ausência de calor. Assim como por via reflexa, podemos dizer, entender, que não existe o mal, e sim a ausência do bem. Por via reflexa também, podemos dizer e compreender que não existe o demônio, não obstante ele existir, representado pelo anjo mais poderoso de Deus, a saber, Lúcifer, que corrompeu um terço dos anjos de Deus e hoje se encontra literalmente aprisionado. Mas mesmo acorrentado, ele continua entrando na mente das pessoas que diariamente não se vigiam, tampouco procuram se revestir, se blindar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um dom de nos blindar do mal. A palavra de Deus, ela é o instrumento, ela é Cristo Jesus. No início era o verbo. E sem ele nada se fez e nada se fazia. A palavra de Deus, quando você começa a estudar, você começa literalmente, a própria palavra começa automaticamente lhe transformar em uma nova pessoa, em um novo homem, à luz do corpo, da mente e do poder que brota do sangue de Cristo. As pessoas, modernamente, estão numa crise de legalidade e legitimidade a ponto de não acreditar nas instituições democráticas de direito. Exatamente por isso. Se o presidente Zelensky, apenas a título de exemplo, não tivesse se apegado a esse narcisismo exacerbado em si mesmo, pensa de disputa de território, de poder econômico e político, inclusive alimentando a essência do seu próprio ego, superego, do egoísmo. A maior viagem que podemos fazer no alto de nossa infinita grandeza e faculdades mentais não leva a distância de mais de 30 centímetros, a saber, do coração, distância do coração ao cérebro. No coração existe a emoção, no cérebro a razão. Basta fazer esta viagem, que é a maior de todas, é a maior viagem que o homem pode fazer, salvo aquela aí que iremos para o terceiro céu, quem for agraciado, que só Deus sabe. Mas diariamente podemos fazer a maior viagem de todos dentro de nossa possibilidade ante a nossa real natureza humana, que ela não leva mais do que 30 centímetros, que é do coração ao cérebro. No coração está a razão, no coração está a emoção, cheia de narcisismo, cheio de amor exacerbado, cheio de ódio, de raiva. De rancor, de ressentimento. Os clássicos Cássio, como defende o erudito catedrático Augusto Cury, que certa feita na mídia eu já ouvi ele se declarar já ter sido um ateu de carteirinha e hoje se declara um cristão sem fronteira, transcendental. Para você ver, inclusive em que pese, muitas de suas obras, baseadas numa espécie de visão holística ou multifocal que ele defende, ele se inspira na mente de Cristo Jesus. Inclusive existe outro livro que ele fala sobre a mente de Cristo Jesus, que devemos agir conforme a mente de Cristo Jesus.
Vejo, portanto, que Augusto Cury já se declarou na mídia ter sido um fervoroso ateu. E de um tempo para cá, depois que ele passou a conhecer a palavra de Deus, a palavra, conhecer Cristo Jesus, ele usa a mente de Cristo Jesus como modelo para influenciar e tentar melhorar, transformar a vida das pessoas. E é exatamente com base na mente de Cristo que devemos buscar resposta e solução para esses cárceres diariamente que não nos permite praticar o primeiro perdão, conforme Mateus 18, 21, 22, que Cristo Jesus nos ensina, e é pedagógico nos ensinar, que devemos perdoar 7 vezes 70, ou seja, 490 vezes. E temos tanta dificuldade de praticar o primeiro perdão, somente recorrendo e nos espelhando na mente de Cristo e passando a adotar o hábito de estudar a sua palavra, que a palavra vai ter o dom de lhe modificar, de lhe transformar, de lhe purificar, assim como ele mandou anjos serafins, munidos de brasa de fogo direto de vosso trono, de vosso altar, para tocar no lábio do profeta Isaías, a fim de purificar o seu corpo físico, mental e espiritual. Por via reflexa, aquele que crê, que for batizado e crê, for seguidor de Cristo Jesus, poderá também contar com esse dínamo, com esse fogo. Deus é um fogo. E não à toa, ele usa o homem, as ações e a boca humana para derramar a sua graça divina. Pois se ele interagir diretamente, ele é tão poderoso de um jeito que não sobra nada. E esta é a razão pela qual Deus usa a boca e a palavra e as ações humanas para derramar as suas graças, as suas unções de caráter comum, como a chuva e o sol para bons, ruins, justos e injustos, como também tem o seu galardão especial para aqueles que efetivamente fazem o maior esforço para fazer aquilo que é da sua vontade e do seu propósito. Hoje e sempre. Amém. Fique com Deus. Até a próxima. E obrigado desde já aos senhores e senhoras pela inefável atenção, erudita atenção, de poder, das 4 até o presente momento, deste dia 26 de maio de 2023, poder amanhecer compartilhando e contribuindo de alguma forma para a disseminação da palavra de Deus aos confins do mundo. Hoje e sempre. Amém. Que haja luz, que haja luz, que haja luz. Hoje e sempre. Amém. Obrigado. Até a próxima.